Olá pessoal, eu sou Amaury Carvalho, sou o criador do compilador MSX Partiron e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês alguns recursos novos, alguns comandos novos que eu criei no compilador, na nova versão que eu acabei de liberar do compilador, que permite você tratar de forma mais facilitada a questão de scroll nos seus jogos. O tema de scroll em jogos, principalmente em MSX, é bem abrangente. Nesse vídeo eu não pretendo me aprofundar. Quem deseja conhecer um pouco mais, tem um excelente vídeo do PV, que ele liberou recentemente, falando sobre técnicas de scroll fino, que também não é o foco dos comandos novos que eu estou liberando aqui do compilador. Os comandos novos permitem o scroll tradicional, e vocês vão ver aqui com uma demonstração que eu vou fazer. Como também como fonte de referência a revista do Clube MSX, a próxima edição, edição 15, virá com algumas novidades aí a respeito de scroll que vale a pena conferir. Em resumo, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês 4 exemplos desses comandos novos de scroll focados na Screen 1, Screen 2 e Screen 4, que são os modos ladrilhados, modos tile, que tem no MSX. Além disso, depois eu vou mostrar para vocês onde é que vocês conseguem baixar esses demonstrativos, né, na nova página do projeto, que está no GitHub. Eu vou demonstrar para vocês. E por fim, eu vou mostrar como vocês baixam a nova versão do MSX Partiron. Então vamos seguir aqui com o vídeo. Bem, temos aqui o primeiro exemplo, né, do programa. Ele faz um scroll aqui na Screen 1, scroll em modo de texto, né, tela de modo de texto. É mais um demonstrativo mesmo, bem inicial. Geralmente esses programas fazem parte dos meus testes de codificação do compilador. Então o que basicamente que faz é mudar para Screen 1, imprime aqui a letra X na tela, pega aqui as teclas das setas aqui do teclado, ou a barra de espaço, bota nessas variáveis aqui o resultado, e testa. Se a pessoa pressionou a barra de espaço, então ele imprime o X novamente na tela, naquela posição, é mais ou menos lá perto do meio da tela. Se ele não pressionou nenhuma das setas do teclado, ele vai aqui para a linha 30 e repete, fica nesse loop aqui entre a linha 30 e a linha 60. Se a pessoa por acaso pressionou a tecla do teclado aqui, uma das setas, então ele vai aqui para a linha 70 e é onde a mágica acontece. Aqui é um novo comando, screen scroll. Ele aceita como parâmetro um valor numérico. Esse valor numérico ele equivale exatamente ao mesmo resultado da função stick. Então, por exemplo, o número 1, se eu passar o número 1 aqui como parâmetro, ele significa que é um scroll para cima. Se for o número 3, é um scroll para a direita. E por aí vai. O mesmo resultado aqui do stick eu posso passar direto aqui para o screen scroll. Sendo que o ponto de vista aqui do screen scroll é o mesmo ponto de vista de quem está olhando um texto, num editor de texto, onde você pressiona a seta para cima para poder visualizar o texto que está mais acima ou seta para baixo para visualizar o texto que está mais abaixo. Esse é o ponto de vista. Se você pressionar a seta para a direita, você estaria olhando o texto que está mais à direita no editor de texto. Então esse é o ponto de vista aqui para vocês entenderem melhor como funciona o scroll. Esse programa que eu compilei, vamos rodar aqui a versão dele compilada. Vamos carregar aqui. Tá aí, ele imprimiu aqui o X como previsto. A primeira coisa que ele faz aqui é colocar o X e ele está nesse loop aqui aguardando alguma ação. Se eu pressionar a seta para cima, ele vai rolar a tela para baixo, porque, como eu falei, o ponto de vista é como se eu estivesse querendo olhar o que está mais acima. Ele pode rolar aqui. Se eu pressionar a seta para baixo, ele faz o movimento para baixo, ao contrário. Como se eu estivesse andando o meu texto para baixo, com o cursor do meu texto para baixo. Se eu pressionar uma barra de espaço, ele coloca um novo X. E aí ele vai mantendo aqui o scroll. Se eu pressionar a seta para a direita, ele vai
andar como se estivesse querendo olhar o texto que está mais à direita. Então ele rola para a esquerda a tela porque eu estou querendo olhar, do meu ponto de vista de um editor de texto, estou querendo olhar o que está mais à direita. Se eu pressionar aqui a barra de espaço, ele vai colocando aqui, ele vai imprimindo o X no meio da tela e eu vou conseguindo ter a sensação aqui do scroll. Inclusive o diagonal, se eu pressionar aqui seta para cima e para a direita, eu estou querendo observar o que está mais aqui para o canto direito superior da tela, então ele faz o scroll aqui, andando em direção ao canto superior direito, aqui se eu pressionar a tecla para cima e para a direita. Então a mesma coisa aqui para a esquerda, e está aí o scroll aqui em modo texto. Funcionando. Então o que faz fazer esse scroll aqui é esse comando aqui, quando ele passa o parâmetro, o resultado aqui do stick, ele passa para o screen scroll, ele faz o movimento. No modo texto a gente tem essa visão aqui mais simplificada, mas quando a gente joga uma imagem na tela fica mais fácil de entender aqui a movimentação. Então vamos aqui para o segundo exemplo. Ele também faz o mesmo movimento, um programa é basicamente a mesma coisa, só que ele faz em cima de uma tela. Aqui eu estou carregando aqui uma imagem no formato que normalmente o Bload aceita também. Eu poderia estar usando o comando Bload para fazer a carga dessa imagem, mas eu estou usando aqui o recursos, que é um comando novo aqui do MX Partiron, recursos externos. Faço Screen 2 aqui. Mudo a cor de fundo para ficar mais legal. E aqui um comando novo que é o screen load, ele a alternativa aqui é o bload. Ao invés de fazer um bload para o nome do arquivo, eu posso fazer um screen load dizendo qual o número do recurso. Então eu posso ter várias telas aqui de recursos e apontar aqui com o screen load, ele vai carregar nesse formato, ele vai pegar esse formato aqui e vai carregar como se fosse o bload na tela. Então nesse momento aqui ele está carregando esse cara aqui na tela, nessa linha 30. Na linha 40 adiante é basicamente a mesma coisa do programa anterior. Ele pega aqui o resultado do stick e se você pressionou algo ele faz o screen scroll aqui. Então vamos ver aqui esse programa 4 funcionando aqui. Vamos carregar aqui. Bem, ele carregou aqui a tela 4. É uma tela que foi desenhada aqui no NMX Styles, então tela bem simples, eu fiz rapidamente só para ter uma noção. Eu consigo fazer o scroll aqui andando, como se estivesse andando para a direita ou para a esquerda, né? Ele vai rolando para a direita aqui na tela, porque é como se eu estivesse me movimentando em direção ao lado esquerdo. Eu pressiono a tecla seta para a esquerda e ele vai se movimentando aqui, como se tivesse o personagem indo para o lado esquerdo da tela, para cima, sendo que esse movimento, quando eu uso uma tela, uma imagem, eu tenho que garantir que os 3 bancos de tela que dividem uma tela em modo tile, é dividido em 3 partes, com 3 bancos de caracteres, eu tenho que ter os mesmos caracteres nos 3 bancos, senão o scroll não fica legal, não acontece como deveria acontecer. Então, ele faz aqui o scroll, posso fazer aqui a lateral também. Esse scroll aqui, quando eu faço rápido assim, o movimento é rápido, parece um scroll fino, mas não é um scroll de 8 em 8 linhas ou colunas, né, em pixels. Então não é um scroll fino como aparenta ser, ele só aparenta, mas não é. Ele é um scroll de 8 em 8 pixels. É um scroll tradicional aqui. Então aqui é o nosso exemplo aqui de scroll usando um arquivo de imagem. Vamos agora para o próximo exemplo. O próximo exemplo, eu tenho aqui o programa, ele faz um scroll usando, tendo um sprite, né, mostrando o que acontece se eu carrego um sprite na tela. E para isso, eu, além de usar um screen load aqui com recurso 0, que é essa tela aqui,
que eu estou carregando. Existe um comando novo agora, Sprite Load, que fica mais fácil de lembrar, que ele carrega aqui o recurso de sprite, o recurso que foi desenhado no Tiny Sprite aí do Janone. Então, aqui nessa linha 20 ele carrega a tela, e na linha 30 ele carrega o sprite que foi desenhado lá no Tiny Sprite. Aqui ele mostra o sprite na tela e o resto é a mesma coisa, só que ele está filtrando agora para poder só funcionar a tecla para a esquerda e a tecla para a direita, né? Então, na verdade aqui o 3 é a direita e o 7 é para a esquerda. Vamos rodar aqui esse segundo programa. Esse terceiro programa. Então, nesse programa aqui ele mostra uma tela aqui já desenhada, convertida de um bitmap. E aqui é o sprite, está aqui no centro da tela sprite. Eu posso mover aqui para fazer o cursor como se estivesse indo para a direita aqui, como se o sprite estivesse indo para a direita ou para a esquerda, de acordo com como o programa tá feito, né? Então aqui mostra que é possível fazer um jogo aí com sprites e com scroll aí, de forma bem praticamente fácil assim de ser feito, né? Novamente aqui é um scroll 8x8, né? 8 pixels, então parece fino aqui só pela velocidade, mas tá aí, é basicamente esse programa aqui, esse terceiro exemplo, né? Ele carregou aqui a tela, carregou aqui o sprite na linha 30 e aqui na linha 60 ele usa o screen scroll aqui para fazer a movimentação. Então, movendo só para a esquerda, só permitindo mover para a esquerda e para a direita. Vamos aqui para o último exemplo. O último exemplo ele é mais complexo. A ideia é o seguinte. A ideia aqui, ele é basicamente a mesma coisa desse exemplo anterior. A diferença é que ele é para Screen 4. Modo Screen 4. Então o sprite aqui também foi desenhado na ferramenta do Janone, configurado para MX2, né? Então, para permitir o Screen 4. Além disso, aqui a tela aqui é a mesma coisa da Screen 2, é o mesmo formato, só está renomeado para 4 aqui, mas é o mesmo formato da 2. Ele faz a mesma coisa que ele faz a carga aqui, mas a diferença é que nesse programa nós vamos procurar modificar a tela antes de fazer o scroll propriamente dito. O programa anterior era uma nave no espaço, e aí tinha as estrelas fixas que só rolava na tela. A ideia aqui é que essas estrelas elas modificam de posição. À medida que você vai rolando a tela, ela modifica. Então, para isso, existem dois comandos novos que substituem o screen. Ao invés de você usar o screen scroll direto, você pode usar um screen copy to aqui, passar para uma variável de vetor. No caso aqui é um vetor que você cria, ela é tamanho de 16 colunas de números inteiros. Cada número inteiro tem 2 bytes, então aqui dá 32 colunas, né? Então são de 0 a 15 aqui, por isso que o número é o 15 que está aqui. De 0 a 15, e aqui vai de 0 a 23, que são 24 linhas. Então, dariam aqui, cada inteiro tem 2 bytes, seriam 16 números, então dá 32 colunas por 24 linhas, né? De 0 a 15 a 0 a 23. XY. Aqui embaixo, nesse screen copy, nesse momento ele copia o conteúdo da tela para dentro desse vetor. Ele copia, né? Tira uma cópia aí exata da tela, o snapshot direto para dentro do vetor. Por isso que o vetor tem que ser esse tamanho aqui específico, de 15 por 23 aqui. E antes de fazer a cópia, na verdade durante a cópia, ele faz um scroll aqui, eu estou mandando ele fazer um scroll para a direita, né? O número 3 aqui significa scroll para a direita. Então ele não vai fazer o scroll na tela, ele vai fazer o scroll nos dados. Os dados que vão estar copiados para esse vetor estarão com o scroll de uma vez, de uma posição de 8 pixels, né, para a direita. Então ele vai estar feito esse scroll. Nessas linhas da 70 a 74, o que eu faço é pegar a última coluna da tela, né, a última coluna da direita da tela, para cada uma das linhas, né, dentro das linhas da linha 0 até a linha 17, a última coluna eu vou colocar um valor aleatório aqui, mudando o tile que está lá. Eu já sei que essa conta faz
escolher aleatoriamente uma das estrelas que tem lá no banco de caracteres. Ele vai lá nas estrelas, escolhe uma das estrelas ou em branco. Então é isso que essa conta está fazendo aqui. Isso aqui é devido assim, especificamente ao banco de caracteres que está nessa tela aqui. Ela funciona por causa disso. Ele está pensando nisso. Eu sei exatamente quais são os caracteres do banco de caracteres quando eu abro esse arquivo aqui no NMX Styles. Eu posso importar essa imagem aqui no NMX Styles e ver o banco de caracteres e escolher lá os caracteres ou modificar a imagem. Aqui eu sei que essa conta vai dar em uma das estrelas lá do banco. E aí eu faço para cada uma das linhas, entre a linha 0 até a 17, eu vou lá e modifico na última coluna qual é a estrela que vai estar lá. Depois de feito isso, eu mando o conteúdo do vetor de volta para a tela. Então eu dou um screen paste aqui, é, ele vai jogar o conteúdo aqui do vetor de volta para a tela. Então recapitulando, aqui eu copio a tela dentro do vetor para minha memória, para a área de memória que está o vetor, fazendo um scroll aqui para a direita. Depois eu altero a última coluna desse vetor, boto um valor lá, mudo o caractere que está lá na última coluna. Lembrando que aqui eu estou mexendo nas duas últimas colunas, na verdade, porque é um número inteiro, então são as duas últimas colunas. Sendo que a mais à direita vai ficar com valor 0 e a mais à esquerda vai ficar com o caractere aqui, né, que eu escolhi. Porque o número alto aí do inteiro, ele é a última coluna, nesse caso aqui, é a última coluna da tela física, e aqui o número baixo que vai estar nesse inteiro vai ser a penúltima. Bem, aqui na screen part ele pega aquele conteúdo da memória de volta e joga de volta lá para a tela. E aí ele faz um Ctrl 60 e repete tudo aqui, fazendo o scroll. Vai ficar fazendo scroll, tem que fazer o scroll sem nenhuma interrupção, né? Fica em loop. Então vamos aqui abrir esse programa. E vamos ver aqui o resultado dele. Ele está em Screen 4, MX2. E tá aí, eu modifiquei aqui o sprite. Fiz uma pequena brincadeira, não ficou bonito, mas tá aí. E os caracteres, aqui as estrelas, ele vai modificando aleatoriamente, ele vai mexendo aqui ele faz o scroll e na memória ele vai escolhendo aqui os caracteres que vão ficar aleatoriamente e depois vai jogando de volta para a tela. Então, por isso fica aqui as estrelas espalhadas aleatoriamente, sem repetição aparente, né? Então, é basicamente isso aqui. Isso permite, com esses dois comandos, que eu intervenha na tela antes de fazer o scroll propriamente dito. Eu posso copiar o scroll para uma área de memória, para um vetor de memória nesse tamanho específico. Tem que ser esse tamanho fixo aqui. Altero o que eu quiser alterar naquele vetor em qualquer posição. Posso alterar. Depois jogo de volta para a tela. E aí, com isso, eu consigo, nessa brincadeira, intervir no scroll. Poderia até mesmo, por exemplo, colocar um texto fixo aqui na tela, fazer o scroll e depois corrigir a posição da tela, do texto que estaria sendo movido com o scroll, corrigia para a posição nova, correta, e depois voltava e jogava na tela. O efeito que teria aqui, por exemplo, um texto fixo na tela, né? Eu poderia fazer a mesma coisa com sprites, mas usando sprites para texto, mas é uma forma de fazer também, poderia estar intervindo. Então é isso aí, pessoal. Assim, esses aqui são os exemplos básicos. Espero que vocês tenham entendido aí o funcionamento. São comandos novos. Acho que com exemplo aqui fica mais fácil de entendê-los. Eu vou mostrar para vocês agora como é que vocês encontram esses arquivos de demonstração para vocês baixarem. Bem, pessoal, essa aqui é a nova casa aqui do MX Partiron, do projeto, aqui no GitHub. Aqui está o endereço aqui de acesso. Aqui está o código-fonte do programa, do compilador. Aqueles arquivos de demonstração, você pode acessá-los ou pelas páginas wiki, que tem um pouco de documentação que eu escrevi aqui na página wiki, inclusive com links de como chegar na parte de demonstração aí, mas você pode também clicar aqui diretamente na parte aqui de demo e já acessar, que tem a demonstração de um jogo e a dos scroll aqui. Todos os 4 exemplos estão aqui. Scroll 1 aqui, por exemplo, está aqui.
Dá para você baixar aqui o código-fonte e o arquivo ROM. Então é fácil de acessar. Para buscar a nova versão do MSX Pastoron, é, disponibiliza esse novo comando de scroll, você pode vir aqui diretamente em Releases, que está aqui a última release. A release que dá suporte a scroll é essa aqui, a 0.2.9.5. Essa aqui que dá esse acesso, para que libera esses novos comandos. Você clica aqui nessa de Release, você tem aqui uma pequena descrição do que alterou, mas o importante está aqui em Assets, que são os arquivos que você pode fazer download. Então, se você usa o Windows 64 bits, você pode fazer um download aqui pela essa opção. Você pode baixar a versão para Mac, binária, ou imagem de disco, ou então RPM aqui para Linux, ou em Debian aqui para Linux, ou então você pode também instalar o MSX Pastoron usando no Linux, usando os PPAs aqui, os pacotes, está aqui os comandos que você pode usar, que aí ele, toda vez que houver uma nova versão, ele vai atualizar o seu Linux aí com a nova versão automaticamente, se você usar esse método aqui de instalação. Então é basicamente isso aí, o demo está aqui, na pasta de demo aqui na página principal, e os releases está aqui, a última versão que dá suporte é a 0.2.9.5. Espero que vocês tenham gostado aí da novidade, do vídeo. Eu estou tentando melhorar cada vez mais a ferramenta, né, com o tempo livre que eu tenho. Lembrando que isso aqui é um projeto de hobby, que eu faço aqui com muita paixão aqui pela plataforma do MSX. Mas qualquer dúvida, sugestão ou relato de bugs que vocês encontrarem, eu estou à disposição, eu estou sempre aberto aqui nas redes sociais para ajudar quem quiser aprender um pouco mais sobre o compilador ou quiser contribuir com a ferramenta. E é isso aí, pessoal, e até a próxima.